galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Poderosa e Ele. Eu sou Tatiana Starling e ele, Matheus Starling. Estamos juntos aqui para mais um episódio cheio de coisas boas. E nós vamos falar hoje de casais que empreendem juntos enriquecem. A grande importância do planejamento da vida do casal. Mas antes da gente começar, galera, eu quero falar para você que a gente tem um patrocinador, que é a JMC Academy da Austrália. É uma universidade que ela já é nossa parceira há um bom tempo. E é para lá que a gente tem enviado alunos que pensam, né, em ingressar nesse universo criativo. Lá é uma faculdade onde tem cursos como performance, music performance, tem engenharia de som, tem produção musical, games. Tem design de games e vários outros cursos na área criativa, também, né? Trilha para games, que é um baita de trilha sonora para games. Então, gente, se você tem um interesse de estudar fora, começar uma carreira diferenciada aqui no Brasil, JMC é a melhor opção, tá bom? Na descrição do vídeo aqui vai ter um link ou alguma coisa para te direcionar, para tirar todas as suas dúvidas. Sejam bem-vindos, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem com você? Tudo, muito obrigado. Obrigado pela moral. Obrigado pelo carinho, apresentação. Que maravilhosa, bom. cheirosa. É um privilégio, né? É um privilégio então, estar aqui inclusive, comigo. ela preparou toda a pauta aqui. Não sei o que ela vai perguntar, mas é isso, improvisation, né? Que a gente improvisa. Sou formado em improvisação. Isso também aí. na Dá vida. aula de improvisação. Isso, então hoje aqui, vamos ver se essa improvisação está nos trinques. Então vamos nessa. Matheus, o tema é casais que empreendem juntos enriquecem. Você concorda com essa frase? Sim, eu concordo. Inclusive, é o nome de um livro, né? Ah. Do livro de quem que é o nome do livro? Do Gustavo Gerbasi, A Ser Base. Ser Base. Você não leu o livro dele, não, não, né? eu li, na verdade, eu não li. Eu ouvi bullet points desse livro. Entendi, né? entendi. Não li esse livro, tem não, mas versão... eu sei mais ou menos do que se trata e tem os pontos estratégicos do livro. Temos a nossa versão do casais que pensam... Como que é mesmo o negócio? Casais que empreendem juntos enriquecem. Mas o tema mesmo é qual a importância de planejar a vida do casal. Maravilha, então vamos com tudo. Já é uma pergunta? Você acha importante, Matheus, planejar a vida do casal? Eu acho que planejamento é extremamente importante. Você planejou sua vida? Então, eu planejo minha vida, claro que eu planejo minha vida. Eu não planejo tudo. Planejou? Olha só, eu até falei com você ontem, né? Ontem nós estamos numa fase de reestruturação das empresas, de tudo, né? E eu falo para ela o seguinte, eu falei, Tati, eu sou um profissional criativo, né? O meu cérebro, a vida inteira, eu passei do meu cérebro sendo forjado, pensando de forma criativa. Então, eu sou aquele cara que eu taco as coisas para cima, né? As coisas vão pintando, vira um arco-íris maravilhoso, confete, mas eu preciso que alguém esteja atrás me ajudando a catar e organizar essas coisas. Então, assim, eu sou um cara que preciso muito de alguém organizado na minha vida, porque eu não sou o cara organizado. Às vezes as pessoas têm a impressão que eu sou organizado porque eu, por exemplo... Porque você tem um conteúdo organizado. Eu sou organizado para algumas coisas. Eu sou organizado, por exemplo, para fazer uma apostila. Por metodologia, eu tenho um método lá, eu consigo botar o ponto passo a passo, eu me organizo bem nesse sentido. Mas eu não sou organizado na minha vida pessoal. Eu não sou organizado, as minhas ideias elas surgem, elas vão maturando, eu quero implementar, mas eu não sou esse cara, às vezes, né, da implementação. Então, eu concordo 100%, eu não sou aquele cara que é um mero sonhador, que tem essa diferença, né? O cara que só sonha. Ele só sonha e fica só no abstrato. Ele tem um monte de ideias. Mas isso eu aí tenho vai ideia vir para o nosso isso. segundo tema da próxima. Isso é o nosso próximo tema. Mas enfim, eu não sou esse cara que fica na abstração. Tem um monte de sonho, um monte de ideias boas, maravilhosas. Acho que as minhas ideias são as melhores do mundo e não implemento. Mas eu sou um cara que eu tenho a ideia, eu trago ela para o planeta Terra. Sim. Mas a implementação, eu preciso de pessoas para me ajudarem nesse processo, né? Até porque depois de tanta coisa que a gente já fez, se eu continuar acreditando que eu poderia fazer tudo sozinho, eu ficaria, viraria um doido. E aí, né? isso é uma coisa que eu queria começar e falar com essa galera. Como que a gente começou, né? Hoje vocês estão aqui vendo a Tati, o Matheus falando que ele é o cara que tem a visão, que joga para cima e tem que ter alguém atrás ou catando ou ajudando
a organizar. Como que começou, Matheus? Como que você me conheceu? Conta pra galera aí. Mas a gente já contou na praia, não foi, não? Não, conta aí. Aqui, não. Esse público aqui não sabe, não. Então, eu conheci Poderosa Chefona lá na minha terra, Cabo Frio. Quem tá aqui de Cabo Frio, já manda um beijão. Ela estava saindo da água, eu estava entrando na água para surfar, né? Mas detalhes eu não darei. Não é o momento de dar detalhes, mas foi na praia em Cabo Frio. A gente se conheceu na praia, 6 meses depois, a gente casou. Mas por que eu fiz essa pergunta, Matheus? Por que não vai dar detalhes? Tem que dar detalhes para o nosso público, sim. Porque, na verdade, o começo de tudo a gente não planejou. Mas hoje a gente acredita que já tinha alguém arquitetando lá de cima, sabe? Então, eu entrei na sua vida, a gente se casou, eu fazia faculdade, vim para o Rio de Janeiro, troquei o meu curso, a minha faculdade, vim para cá, estava estudando, me casei com você ainda estudando, isso é importante, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo estão vivenciando justamente aquele nosso começo, e a gente não valoriza esse começo, essa tomada de decisões, acha que tudo tem que ser ultra mega planejado. Quanto mais você puder planejar, top. Mas quando você não puder planejar, tenta transformar o que não era tão bom em algo bom. Então, eu vim para o Rio de Janeiro, comecei aqui uma outra faculdade. Comecei não, né? Já peguei os meus créditos, já quase estava no fim dessa segunda faculdade. E aí veio a ideia de fazer música no exterior, na Berklee. E eu ainda não tinha terminado a faculdade. E o que eu fiz? Eu super apoiei. Porque eu, nessa faculdade, para entregar a minha monografia, eu tinha que falar inglês fluente. Eu sempre fiz inglês, curso de inglês desde 10 anos de idade. Eu sempre gostei muito do inglês. Mas eu não tinha essa prática de falar inglês do dia a dia, esse timing, né? Então, meu sonho era para os Estados Unidos, morar lá e ter essa prática. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que o Matheus também tinha essa ideia, essa vontade, e a gente se casou e a gente começou a pensar nisso. E aí fomos para os Estados Unidos. E aí chegamos lá, você foi estudar e eu fiquei lá trabalhando para dar o suporte, né? Não dava para os dois estudarem ao mesmo tempo. Então, enquanto o Matheus fazia faculdade, eu trabalhava numa cafeteria para dar o suporte para o Matheus nesse começo nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso não foi planejado, mas isso faz parte de um planejamento de futuro, Matheus. Porque quando a gente está em casal, quando a gente está junto, a gente tem que ter realmente a mesma visão, o mesmo propósito. E eu acredito que desde o começo, mesmo com a imaturidade do dia a dia, a paixão, né? Porque casamos muito apaixonados. Que quando você está apaixonado, você fica um pouco cego, né? Você não pensa nas consequências. Mesmo assim, a gente acreditou no sonho um do outro e um suportou o sonho do outro. E eu estou passando só dando uma pincelada, porque nesse meio tempo eu estudei nos Estados Unidos. Quando eu me matriculei no curso, né, que eu ganhei de presente, inclusive, nem posso falar aqui de quem que eu ganhei de presente, mas enfim. Quando eu me matriculei no curso, eu engravidei do primeiro filho. Então, um curso que ele tinha duração de 12 meses, foi um curso que eu terminei em 3 anos. Que eu comecei, parei, voltei, parei, porque eu engravidei do segundo logo em seguida. E enquanto eu ia estudar, o Matheus ficava em casa, cuidando dos 2 bebês para eu estudar. Então, a gente começa esse Empreender Juntos Enriquecem com essa visão de que esse mesmo propósito, de que o casal precisa se ajudar, sair da zona de conforto, fazer aquilo que você não gostaria de estar fazendo. Eu fui trabalhar numa cafeteria atrás de um balcão. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, quando eu casei com ele, estava em Minas. Eu tinha, vamos dizer assim, não tinha uma vida mega ultra confortável, mas eu era dona do meu próprio negócio, sempre fui dona do meu próprio negócio. Fazia meu tempo, minha hora. E eu saí dessa zona de conforto para realmente ter um emprego lá e fazendo o que eu não gostava para suportar esse nosso sonho. E aí, Matheus, eu queria te perguntar, baseado nisso tudo, como é que eu fui parar, essa é uma pergunta para você, como é que eu fui parar na parte das finanças? Por que foi decidido que eu cuidaria dessa parte?
Mas a gente também já falou sobre isso, né? Sim, já falamos, mas podemos continuar falando de novo. Então, você foi, na verdade, porque... Você tá com sono, Matheus? Tô não. É uma habilidade complementar que eu não tinha, né? Foi o que eu falei num desses episódios. Por quê? Quando você veio trabalhar comigo, foi porque o nosso negócio de... Não tô falando nem do trabalhar, porque quando a gente casou já, a casa, essa questão da área financeira da família veio para mim. Sim, você explicou por que no episódio, você falou que por causa Mas você já tá contando que todo mundo que tá aqui tá vendo todos os episódios, não é? Espero que você esteja aqui, estejam vendo os outros episódios também. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para estar assistindo os outros também. Não falou para se inscrever no canal. Não é? Falei agora. Se inscreve, dá e o like. E o like, é verdade. É verdade. Então, eu acho que você explicou, foi pelo fato de, na minha casa também, minha mãe assumia a parte de controle financeiro, não foi isso? E que foi meio que natural para a gente caminhar para isso. Você acredita, então, que foi por conta da sua criação, isso veio para o casamento e eu, com essa habilidade, tomei o lugar. Eu acredito, o que eu falei foi o seguinte, eu acredito que no casamento, cada um ocupa um espaço. Uhum. Você não tem espaço vazio. Se um espaço ficar vazio, meu amigo, você quebra ali. Então, cada um dos cônjuges acabam ocupando espaços. Como eu entrei numa área que eu estava ali virando noite, por exemplo, gravando DVD, fazendo curso, dando aula. Eu tinha aluno, saía de aluno, gravava, ia tocar, masterclass, workshop. Quando você veio para... Até quando a gente voltou para o Brasil, quando você começou com a loja, a tua loja já começou com um financeiro, uma organização financeira, né? Uhum. Mas lá nos Estados Unidos também você já organizava, a vida financeira já era organizada por você. Sim, eu tô falando antes, né? Porque você tá... Eu acho que eu tenho toda uma linha aqui de raciocínio. Eu não lembro quando foi, mas desde enfim, que eu me lembro, gente, desde eu achei o início. que ele se lembrava e ia dar essa dica para vocês, mas não rolou. Eu acho que realmente eu assumi isso por ter mais habilidades nessa área e tudo bem. Se você é casada, se você é casado, está aqui, e você tem uma habilidade melhor que a sua esposa, assuma essa área financeira, senão ela assume. Mas eu estava vendo esse podcast do Gustavo Cerbasi, e ele falou, até anotei aqui, que as decisões diárias de uma família, de uma casa, até mesmo de uma empresa, de um casal, as decisões diárias normalmente são feitas pela mulher. Mas sabe por que é? Eu acho que é meio lógico. Por quê? Meio lógico no sentido de que quando você tem um cônjuge com criança, né? Você tem crianças, o cara sai para trabalhar de manhã e volta de noite. Quem tá ali na casa, quando a mulher está em casa, tá? Vendo o que é necessário para casa, tipo, está acabando o saco de arroz, está acabando o papel higiênico. Não, mas aqui a gente está falando de uma família que a mulher trabalha. Né? Não, mas mesmo assim, eu acho que já é mais natural para a mulher, né? Então, tu acha que é isso também? Eu acho, inclusive, ele falou que existem dados científicos que comprovam que realmente acontece isso de forma natural. Natural. Então, não se sinta embarrassing de eu ter tomado frente disso. Não significa que as decisões financeiras da casa ou da família estejam na minha mão. Até porque isso não é a realidade. A gente discute tudo, a gente fala, e o Matheus hoje ficou com a parte de que ele que pensa no futuro, como que vai ser quando a gente aposentar? Vai ser com o salário de quem paga o simples? Vai ser um salário mínimo? Não, a gente tem que ter algum investimento, a gente tem que pensar nisso. Então, essa parte financeira fica com você, né? Sim. Como que foi que surgiu essa parte financeira, assim, Matheus? Da onde que você teve essa sacada? Até porque... você pegar um dinheiro que não sobra, porque para a maioria das pessoas não está sobrando, mas você fazer com que aquilo seja um compromisso. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Nós somos muito diferentes em relação a como lidar com o dinheiro, né? Uhum. A Tati, ela gosta do dinheiro para viver o dinheiro, né? Sim. Viver no sentido, cara, vamos viajar, vamos comer. Uhum. Né? A pessoa que quer gastar, né? Acho que talvez pela sua criação também, né? Sim. Dinheiro é para gastar. Eu vim de uma casa, minha mãe é assim, pão duraça, né? Minha mãe deve estar assistindo aí. Muito pão dura, muito, 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 muito. Então, assim, na minha casa... Mas eu também não sou tudo para gastar também. Vai queimar então, o filme com a minha sogra, né? Pelo amor de Deus. A Tati é mais dedo solto, né? Para ela, o dinheiro que entra é para gastar. Então, para mim, o dinheiro que entra sempre foi, cara, vamos... igual formiga, né? Vamos juntar para o inverno. Sim. Bichos, né? Que pensam dessa maneira.
Então, quando nós sempre tivemos essa discussão dentro de casa sobre essa questão usufrui, de ter o equilíbrio, guarda, né? Então, chegou uma hora que eu falei, cara, a gente precisa já começar a pensar nesse futuro. Porque a gente está aqui próximo de 40 anos, acho que foi mais ou menos essa época, uns 39, 40 anos. Não dá para contar com essa aposentadoria do meio, por exemplo. Então, eu comecei a estudar sobre investimento em bolsa de valores. Mas você começou a estudar sozinho? Como que foi isso? Eu comecei a estudar sozinho. E quando você começa a se apaixonar por esse assunto, se interessar, não é paixão, mas esse real interesse, você começa a estudar, entender, você percebe essa questão do efeito dos juros compostos, de que você compra ações e fundos que eles se valorizam, geram renda passiva através do pagamento de dividendos e tudo mais, você começa a entrar também no mindset de eu preciso criar uma renda extra para conseguir financiar esse alocamento de dinheiro, essa alocação de dinheiro. Né? Então, o que eu acho bom da questão do investimento, porque tem muita gente que critica, fala assim, cara, você vai investir, não faz sentido você investir R$100 por mês, porque se você investe R$100 por mês, é melhor você investir em você mesmo, e lá no futuro só, quando você tiver mais renda, você investe mais. Eu discordo desse ponto de vista, porque eu acho que quando você começa a ter a disciplina de investir, mesmo que pouco, você começa a valorizar mais o seu dinheiro. Você vê como é difícil juntar dinheiro, acumular. Sim. É difícil acumular. Você precisa ter muita disciplina para acumular. E você começa a pensar, cara, como eu posso criar uma renda extra para aumentar esse meu acúmulo? Sim. Então, daí que veio, né? Porque o acúmulo, talvez alguém possa estar pensando de uma maneira ruim. Você está acumulando para quê? É um acúmulo para que você possa se aposentar lá na frente. Porque quando você trabalha, por exemplo, numa empresa ou para o governo, e você está recolhendo INSS, esse é um acúmulo compulsório. Sim, é obrigatório, né? Alguém está acumulando forçosamente. Você não está... às vezes você nem sabe disso, mas a sua aposentadoria lá na frente é fruto do que você entregou aqui na frente. Né? Mas então é isso, eu gosto dessa questão da disciplina. Quando você tem a disciplina de vou juntar. Eu estou vendo como dói juntar, como é difícil acumular, como é difícil viver de renda passiva, né? Que o pessoal fala muito, renda passiva. Cara, demora para você começar a pagar uma conta da sua casa com dividendo de empresa. Porque tem esse sonho, né? Daqui a pouco eu estarei pagando todas as minhas despesas com dividendos. Vai demorar anos. Mas se você não começa com pouco, não vai chegar nesse momento nunca. Não vai ter. Então, tá bem claro, né, gente, que eu tenho essa visão, fico com essa obrigação de fazer o financeiro da casa, mas essa visão financeira ficou com ele. E eu concordei também, porque se o outro lado não concorda... Porque a gente teve uma conversa. Você está vendo com essa cara por quê? Não, a gente teve uma conversa. Que eu falei um dia para ela assim, eu falei só, se continuar assim, um dia que a gente fica lá com 60 anos de idade, vai estar trabalhando igual está trabalhando hoje. Eu falei, é isso que você quer para a vida, né? Você quer chegar lá na frente, com 60 anos, ter que trabalhar por obrigação. Porque toda a questão para a gente eu quero chegar com 50 anos e trabalhar não porque eu tenho que trabalhar, mas trabalhar porque eu amo trabalhar, mas é o que eu acredito. Né? E não mais naquela pegada. Até porque quando você tem 60 anos, você já não tem a mesma pegada, né? Então, assim, eu nunca me aposentarei no sentido de, cara, apertei um botão, eu não trabalho zero. Eu não acredito nisso, eu acho isso ruim. Todas as pessoas da minha família que eu vi se aposentando e apertando esse botão off, ficaram mal. Ficaram mal. Então, eu acho que você perde um propósito, você não se sente mais útil, a sua mente fica vazia, a sua mente, o seu cérebro, ele também precisa de crescer. É como um músculo, né? Você precisa colocá-lo em atividade, precisa estar trabalhando. Então, eu quero estar sempre pensando nisso, né? Tem um caso interessante, vou até contar aqui, o livro do cara da Wizard, né? Charles? Não é... Carlos Wizard, né? E ele estava falando que ele tem a escola de inglês dele, o Wizard, ele vendeu, se eu não me engano, foi 3 bilhões, alguma coisa assim. Mas é um dinheiro que você vende, cara, acabou. Você não tem mais necessidade financeira, nem teu filho, nem teu neto, nem o bisavô. E aí falou assim para a esposa dele, enfim,
nós vamos tirar o nosso ano sabático. Né? Vamos tirar o nosso ano sabático. A gente fala um ano inteiro, viajando. Vamos viajar, vamos curtir, cara, não vamos pensar em mais nada, os filhos já estão grandes. Caraca. Aí ele falou que 3 meses depois ele já estava lá, não estava aguentando mais. Mas, enfim, estava lá a esposa adorando, né? A vida de... Aí ele falou que o filho ligou para ele, pai, uma oportunidade de comprar Mundo Verde e Rainha ao mesmo tempo. E aí? Tô dentro. No outro dia, amor, tem que voltar lá, o ofício não vai rolar de ficar no ano sabático. O cara voltou, a cabeça do cara não estava aguentando mais essas férias forçadas de 1 ano, né? Essa questão de planejar e você realmente planejar o seu tempo, eu acho que é o grande segredo. Porque quando você consegue fazer isso, você não vê problema em trabalhar. A única coisa que eu vejo, também sou ponto de equilíbrio lá em casa, é que muitas vezes o Matheus não sabe parar. O Matheus, a gente já falou em outros podcasts aqui, ele é meio desequilibrado em relação a trabalho, a fazer coisas, né? Não é à toa que a gente tem um curso chamado Professor de Música Empreendedor. A gente viajou e aí a gente já tinha essa ideia na cabeça de ter essa renda extra para poder... Até acho que pega super bem a gente falar isso aqui. Como que surgiu esse curso PME? Nessa questão do Matheus pensar que a gente precisava de fazer uma renda extra para fazer investimentos, a gente falou, olha, com o que está rolando hoje, como a gente tem um custo de vida muito alto, 3 filhos, morando no Rio de Janeiro, é muito difícil guardar. Então, só tem uma forma de guardar dinheiro, que é fazendo algo extra. Foi aí que, numa das nossas viagens, que com certeza ele não queria ir, que eu fiz ele ir, passamos o final de ano nos Estados Unidos, ficamos 30 dias lá, e aí a gente combinou o seguinte, nos 10 últimos dias que faltava para vir embora, a gente ficou 20 dias passeando, saindo com amigos. Quando esses amigos foram embora, que eles estavam na casa que a gente tinha alugado lá, a gente falou, agora vamos pensar no negócio e vamos voltar com uma ideia que vai fazer a gente juntar esse dinheiro. E aí a gente ficou lá durante os 10 últimos dias planejando o curso PME. Como eu falei que ele é desequilibrado, por que eu estou explicando isso tudo? Porque a gente chegou no dia 9 de janeiro aqui, de 2020. A gente fez o primeiro lançamento, já com quantas aulas gravadas? 70? Não, 40, né, Marcinha? 40 aulas. 45. 45 aulas, de uma média aí de 1 hora, 45 minutos. Não, menos. Menos. Mas ok, gente, quem grava é que sabe. Ele, em menos de 2 meses, ele gravou um curso inteiro. É sempre assim. Ô, Tati, olha só, nós vamos gravar, mas eu preciso da sua compreensão. Não vai ficar me cobrando de dormir com você. Não vai me cobrar para estar com as crianças. Não vai me cobrar de subir para orar na hora tal. Eu preciso, nesse período de 2 meses, eu preciso que tenha esse tempo. Qual que é o apoio que eu preciso seu? Que você, fique caladinha, né? Fique caladinha. Dá um isso, são 18 anos ouvindo isso para tudo que ele vai fazer, né? Vamos lá, 2 coisas que eu vou falar aqui. Não vale não. 2 coisas, gente. Quando você, por exemplo, eu sou empreendedor. Se eu quero fazer uma renda extra, eu só tenho uma saída. O que eu posso fazer que é útil para as pessoas? Não tem outra saída. Se você é empreendedor, como você ganha dinheiro como empreendedor? Resolvendo um problema. Então, eu percebi que existia uma lacuna no mercado. Sim. Que, falei, cara, os professores de música não se adaptaram ao novo mercado digital. Eu estou nesse mercado desde 2009, eu sou um dos professores de música mais bem-sucedidos no mercado nesse setor, eu posso passar e ensinar a minha experiência para as pessoas. Então, o racional por trás do PME foi, eu vou criar um produto que eu vou ajudar os professores de música. A ganhar dinheiro no digital. Dinheiro. Isso também é óbvio, que é o que eu falo, é um jogo de ganha-ganha. O problema de empreendedor é quando você quer jogar um jogo de um ganha e outro perde. Então, se você quer que seu produto seja bem sucedido, tem que ser um jogo de ganha-ganha. Eu ganho e quem está do outro lado ganha. Sobre a questão da obsessão, né? Eu funciono como empreitada. Eu sou empreiteiro, gente. Eu não sou esse cara, eu não sou um cara que todos os dias vou trabalhar, estou lá cumprindo um horário. Eu não cumpro horário. Eu trabalho numa empreitada. Então, por exemplo, todos os meus cursos que eu gravei foram 100 aulas antes da Starling. Eu trabalhei com empreitada. Eu chegava assim no Facebook e falava assim, galera,
vou lançar um curso de Fusion. 5 minutos depois, o cara escreve assim, depositei. Falei, Tati, esqueça de mim por 3 dias. Falava isso. Aí então, eu ia para o estúdio 3 dias, o curso saía 3 dias. Eu trabalho numa empreitada. Eu gosto de trabalhar assim e dá certo. Dá certo, porque tem uma mulher atrás que realmente segura a onda, que bota o filho para dormir, que dá janta, que dá banho, que bota para a escola. Por isso que a gente está falando aqui, casais que empreendem juntos enriquecem. Então, assim, não é mérito de um, só porque você é obsessivo. É mérito meu também. Claro que é. Que fiquei ali cuidando do background. Não é não? Isso, claro. Então, vamos lá, vamos dar mérito. Olha só, uma coisa assim que eu falo isso, tá? Eu não conseguiria ser o que eu sou hoje se você não estivesse junto comigo. Eu precisaria de alguém como você para me ajudar. Só que, graças a Deus, calhou de você ser essa pessoa que junto comigo. Porque, que bom. Reconhecimento é sempre bom, porque tem nós temos algumas coisas que nós somos parecidos. Nós somos dominantes. Essa parte é péssima, gente. Dominante. Essa parte é péssima. Isso é complicado. Briga direto. Mas o que acontece? Tem uma outra parte que nós somos muito diferentes. Ela é uma pessoa sanguínea, das pessoas, né? Cara, eu tô começando a achar que você não é tão como fala o seu? Melancólico. Melancólico não, fleumático. Você não é tão fleumático, porque você fica sanguíneo rapidinho quando fica nervoso. Mas bate de frente direto. Você tem que estudar melhor sobre os fleumáticos. Fleumático não quer dizer que o cara não fica nervoso, não. Porque fleuma, você falou que é gelado. É sem sentimento, é diferente. Fleuma mas sentimento. Você tem sentimento, você fica mega raivoso. Não é esse tipo de sentimento, não. Não é questão de... Você pode... gente, o Matheus não consegue ser contrariado. Você consegue? Eu... Até abaixa a cabeça, não vem não. Mas o Matheus não consegue ser contrariado de jeito nenhum. Aí ele não consegue parar uma conversa. Ele vai até o final, quando eu falo assim, tá bom, Matheus tem razão. Enquanto eu não falo isso, ele não termina o debate, não é, Amit? É assim que é o Matheus, não termina o debate. Seu marido é assim? Escreve aqui embaixo pra mim nos comentários. Não basta ganhar o debate, tem que humilhar. Brincadeira, tá, gente? Mas Então, assim, essa complementariedade que nós temos é muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha, então, baseado nessa complementariedade, que a mulher ela tem um papel definido na vida do casal? Então, gente, esse negócio é o seguinte. Eu acho que cada casal vive a vida que quiser, sabe? Eu não gosto desse negócio muito... Com o tempo eu aprendi... Cara, tu quer viver a vida do não jeito... Não opinar, né? Vive do jeito que você quiser. Vive do outro. Agora, tá dando certo? Tá bom. Se não tá bom, cara, no máximo que você vai poder fazer isso é pra você. Tá dando certo? Vamos ver que a vida de quem dá certo. Por exemplo, ontem o Torquato... Deixa eu virar isso aqui, que tu hora ficar pitando, né, poderosa chefona? Tira o Desconcentra. Ontem o Torquato Mariano veio aqui, a gente fez um podcast. Pro Starling Cast do meu canal do YouTube. O cara é casado há 38 anos. Sei. Tem uma filha de 38 anos, já é avô. Uau. Né? E ele tá falando assim, cara, casamento é parceria, é andar junto. Então, assim, cada um vai ocupar um espaço ali. Existem coisas, cara, que a mulher tem uma predisposição maior do que o homem e vice-versa. Então, assim, essa questão, por exemplo, áreas de exatas versus humanas. Normalmente você vê mais homens em exatas. Né? E não adianta querer bater pezinho e ficar com raiva de que é machismo. Não. Mas, naturalmente, as mulheres procuram curso de enfermagem, faz uma medicina, vai buscar uma licenciatura. O homem, normalmente, vai para uma área. Também pode ser enfermeiro? Pode. Mas é mais natural. Você olha lá, quantos homens temos no curso de engenharia, quantas mulheres? Quantos homens temos no curso de enfermagem e fisioterapia? Tem mais de mulher fisioterapeuta do que homem. Tem mais de mulher enfermeira do que homem. Sim. Tem mais homens engenheiros do que mulher. Vamos, então, aqui agora, Matheus, falar de números. Então, eu estou falando que tem coisas aí que são naturais, que é algo que Deus botou no ser humano. Que homem e mulher são iguais em deveres e direitos. Né? Com pequenas exceções, basicamente é isso. Né? Como cidadão, nós somos iguais. Agora, homem e mulher é diferente, pô. Sim, pronto. Não, isso hormonalmente, emocionalmente. Não, eu super concordo com essa visão. Temos essa mesma visão em relação a isso.
Mas eu acho que aqui, voltando para o nosso tema, a gente podia dar aqui, eu quero que você dê talvez a sua visão, eu dê a minha, se for diferente, né? 3 pontos que são importantes na hora de planejar essa vida financeira do casal. Eu acho, gente, que, na verdade, esses pontos, eles podem ser revistos durante o percurso, né? É o que o Matheus falou, tá dando certo? Continua, não tá? Vamos modificar esse planejamento estratégico, né? Quer que eu fale primeiro ou você fala? 3 pontos? Fala primeiro aí. Então, eu acho que... Para dar certo o que você está falando? Não, planejamento da vida financeira. Financeira. Tá? Da vida financeira do casal. Eu acho que, em primeiro lugar... Posso falar o primeiro lugar? Vai. Gastar menos do que ganha. Gastar menos do que ganha. Porque parece óbvio, mas 70% das famílias brasileiras têm dívida. Sim. Começa como isso? Gastar mais do que ganha. Parece óbvio, mas não é. O cara, por exemplo, ele tem uma renda familiar de R$4.000. Se ele, por exemplo, ele está vivendo R$4.000, mas ele tem gasto de mais de 4 mil. Tem um cartão, está sempre um cheque especial. É um ciclo que não se esgota. Sim. Se ele sobe para um padrão de 10 mil, ele vai gastar como se fosse um padrão de 12. Sim. Isso acontece na maioria dos casos. Né? Tanto que é uma estatística aí, mais de 50% das famílias brasileiras são endividadas. Tem dívida que é uma dívida boa, mas isso é um outro jogo. Sim. Né? Tá comprando um imóvel, é isso? Até, por exemplo, comprar um imóvel pode ser uma coisa, se aperta por um tempo, você pega uma taxa que é interessante de juros, você se endivida, mas num período de tempo, você sabe que vai conseguir contornar isso, até mesmo uma questão de empresa. Empresas se alavancam e está tudo bem, faz parte também do planejamento da empresa. Mas não é aconselhável para quem não entende isso, né? Entendi. Então, número 1, galera, gostei da sua dica, é gastar menos do que ganha. Ter essa disciplina de juntar, mesmo que seja 5% do que você ganha. Então, número 2, juntar, para primeiro fazer um fundo de emergência, né, Matheus? Fundo de emergência. Fundo de emergência, a gente viu tanto aí na pandemia que realmente, se a maioria das pessoas não estavam preparadas nem para 3 meses, eu acho que para quem está começando, pelo menos ter aí conseguir juntar um fundo de emergência aí que pague 3 meses das suas contas, seus compromissos mensais. A galera fala 6 meses, né? É muito difícil ter, né? Dependendo do tipo de estilo de vida que você tem, 6 meses. Mas o ideal seria 6 meses. Ideal, mas se você já não tem nem para 2 semanas, se você conseguir juntar para 3 meses, já está excelente, já é um excelente começo. Mas isso eu acredito também, mais uma vez falando, que o casal tem que estar em conformidade. Não adianta, igual o Matheus fala que eu gosto de gastar, mas a gente tem acordos em comum. Eu não gasto, se não é para gastar, eu não gasto. Ele tem um objetivo. Vamos fazer isso com objetivo? Se eu concordo com o objetivo, ok. Mas também, se eu não concordo, eu trago para a mesa que não concordo, vamos... Por que disso? Mas você gosta de apertar um botão compra, não gosta? Adoro. Porque, cara, é impressionante lá em casa, quase todo dia chega uma coisa do Mercado Livre, bro. Ele esquece que eu comprei ele esquece que eu comprei toda essa sala aqui, tudo no Mercado Livre. Chega negócio cada micro item. Toda vez que eu vejo um não saco é pra mim, fofo, entendeu? Eu sei que é a roupa. Pra mim não é. Não é na roupa. Não fala isso. Não é verdade, gente. Não a Tati, se ela não compra pra ela compra pra ajudar uma amiga a comprar, né? O importante é apertar um botão. O Matheus, ele gosta tanto de se meter na minha vida financeira que eu tenho alguns acordos. Não, minha vida, vou explicar por que minha vida. Entendi. Eu tenho alguns acordos. E às vezes eu conto esses acordos para ele. Eu falo assim: olha, esse mês eu não vou gastar nada no cartão de crédito. 0. Não vou comprar. Prometi para mim mesma. Cumpre? Aí escuta. Aí eu caí na asneira de contar para ele que eu prometi isso para mim mesma. Falei, eu vou ver se realmente esse negócio que o Matheus fala, que eu tô viciada em comprar, se é verdade. Não vou comprar nada, absolutamente nada. Aí, de repente, começam a chegar as coisas lá em casa. Ele, mas você não ia comprar? Você falou que não ia comprar nada? Eu falei, não comprei, não. Mas o que é isso aqui do Mercado Livre? Eu falei, não é meu. Não é seu? Falando da minha amiga. Ele fica chateado porque eu fiz uma compra para uma amiga. Então, assim, não basta eu não comprar para mim, cumprir com o meu propósito. Eu não posso comprar para ninguém. Aí ele fala que eu gosto...
É de apertar o botão comprar, mesmo que não seja para mim. Ela tava lá no período lá de um mês lá, no final ela tava parecendo aquelas drogadas procurando uma coisa. Por favor, me presta celular, deixa eu apertar algum botão de compra no teu negócio aí. Não quer comprar nada? Não tem certeza, gente, eu te ajudo. Você já comprou uma coisa no Alibaba? Você já comprou? Gente, tem que comprar, vem direto da China, é maravilhoso. Compra isso aqui, deixa eu apertar a sua compra. Ui. Gente, mas eu vou falar pra vocês, eu gosto de comprar mesmo que não seja pra mim. Então, assim, eu tento ter o equilíbrio pra mim, mas eu quero comprar pros outros, eu ajudo as minhas amigas. E até nisso ele se mete. Não, esse dia eu tava saindo da academia, ela tava lá comprando pra mulher. Eu falei, caraca, maluco, realmente é um vício isso, né? Mas vamos lá, vamos seguir aí. Então, vamos lá, segunda dica. Então, quer dizer, segunda não, terceira. A primeira é você gastar menos do que ganha. A segunda, fazer um fundo de emergência. E a terceira, eu tenho uma terceira, muito interessante. Fala aí. Entre em conjunto, acordo com seu esposo e procurem fazer uma renda extra. Entendeu? Eu acho que até que essa renda extra vai ajudar a fazer o fundo de emergência. Não pode cair no ciclo vicioso, que fez a renda extra, aumenta o padrão. Então, mas não é isso que eu estou falando. Não estou falando para aumentar o padrão. Queima em viagem. Ela pode fazer um fundo... Eu tenho isso. Entendi. Ele está falando isso para me zoar. Eu já falei aqui no outro episódio. Eu criei, como ele não gosta de viajar, eu criei um negócio que eu falei, esse negócio não existia, eu não aumentei ou diminui o padrão, porque eu ganhei esse negócio. Eu só falei o seguinte, eu gosto de viajar. Então, se você não concorda que a gente vai colocar o nosso dinheiro em viagens, eu vou criar um outro negócio e esse dinheiro vai ser direcionado para viagens. É justo ou não é? É justo. Eu não estou tirando daquilo que já estava combinado, eu não aumentei padrão. Entendi. Então, eu estou falando primeiro para você criar uma renda extra, para você tentar fazer o fundo de emergência. Alcançou o fundo de emergência, gosta de viajar? Faz uma renda extra para viagens. Entendi. Pô, você não acha bom esse conselho? Então, o que acontece? Qual que é o problema todo, gente, Qual que é o problema todo disso? Por exemplo, eu sou o cara que eu penso em investir, não é verdade? Então faz um fundo para investir. Exatamente, né? Aí você vai lá e põe o teu fundo lá, o dinheiro lá extra. Já sei o que ele vai falar. Aí sei o que ele vai falar. A outra parte foi para viagem. Aí o que acontece? Apertou aqui, o que faz? Você vai lá na viagem que você fez e pede o reembolso da viagem? Não. Vamos lá. Né? Gente, o que acontece é o seguinte. O que eu falei para vocês? Primeira dica, gastar menos do que ganha. Segundo, ter um fundo de emergência, ok? E a terceira, fazer uma renda extra para investimentos ou qualquer coisa que você achar. O grande lance é você não ter um fundo de emergência. É que o Matheus tem aquela mania seguinte, ele acha que realmente investir é o melhor dos mundos. Então, ele pegou o fundo de emergência da família e botou nos investimentos. Aí, quando aperta, porque isso acontece de apertar, qualquer empresa, qualquer família vai passar por momentos, a gente está num país que vira e mexe, a gente tem problemas financeiros. Cadê o fundo de emergência, Matheus? Tá bom. Então, não vem com essa. Então, não é tirar das ações, é tirar do fundo de emergência que deveria estar lá intacto. Então, não é? Então tá. Qual que é o próximo? Vamos deixar por aqui. Momento tenso. Então, aí, uma última dica, Matheus. Eu? Eu já falei as minhas dicas. Eu gosto dessa questão de fazer renda extra. Eu gosto também da questão de você tentar criar dentro dessa renda extra algo que seja mais passivo. Tá? Uma renda que seja mais passiva. Por isso, por exemplo, a gente sabe que tem muito professor de música aqui, escola de música. Por isso que a gente chama a quarta camada gravar um curso. Por quê? Você coloca o esforço uma vez muito maior e depois, por muito tempo, esse esforço colocado ali gera receita contínua para você. Sim. Então, acho que a outra dica que eu daria é pensar também em rendas passivas, mesmo que sejam rendas pequenas. Sim. Cara, eu acho que esse foi o nosso podcast de hoje. Muitas dicas para você que empreende junto. Isso aqui, gente, não tem nada por detrás dos panos. Tem DR aqui ao vivo, vocês estão vendo tudo. A Nossa Vida é Essa, é um livro aberto. Eu amo esse rapaz, escolhi ele para ser meu marido. Ele me escolheu para ser esposa. Estamos aí há 18 anos juntos, porque eu acho que o grande lance realmente é passar por essas dificuldades, é enfrentar
essa diferença de opiniões e seguir. Porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Tem dia que eu fico chateada com ele, fico brava, e aí ele vem, e ele fica bravo também. Aí tem dia que a gente conversa e decide que, né, Matheus, mesmo bravo a gente vem, a gente grava o podcast, fala, cara, essa é a realidade, a gente vive isso. As pessoas vivem também. Vamos falar de uma realidade que existe. Na Bíblia, inclusive, tem lá um livro de, não sei se é Provérbios, mas que diz para você nunca dormir sem antes apartar os ânimos, né? Nunca deixe o sol se pôr debaixo de vossa ira, né? E é uma coisa que a gente sempre faz. Qualquer desentendimento que a gente tem no nosso dia, a gente sempre procura conversar, tentar chegar a um acordo. Se a gente não tem um acordo, a gente ora, né? Vamos deixar, então, que Deus ministre nosso coração e sempre vem a resposta. Mas nunca dormir brigado, cada um para um lado, já acorda triste. Você pode entrar num ciclo que não se acaba, né? De mágoa sobre mágoa sobre mágoa, quando de repente você vê tem muito mais rancor do que coisa boa. Então, talvez se a gente puder dizer sobre alguma coisa, né? Todos os momentos de dificuldade que a gente passa, a gente sabe que a gente olha para trás, a gente passou por tudo isso junto, né? Deus abençoando a gente fazendo aquilo que é possível e Deus movendo o impossível para a gente. É verdade, gente. Muito obrigada por terem estado conosco até aqui. Quanto tempo que a gente tem de podcast? 41 minutos. Se inscreve aqui, né? Se inscreve no nosso canal. Vamos fazer crescer esse Poderosa e Ele, porque uma ideia que a gente tem também é que para os próximos, eu vou fazer uma viagem agora, aproveitando para falar que eu gosto de viajar, né? Vou viajar sem ele, inclusive. E quando vocês estiverem assistindo esse podcast, não estarei aqui. E quando voltarmos, a ideia é trazer casais aqui para a gente que possa debater assuntos do dia a dia mesmo desses casais, né, Matheus? Que empreendem juntos também. Se você tem alguma dica de casal aqui do Rio de Janeiro que você acha que é legal estar aqui com a gente debatendo, escreve também nos comentários, tá bom? Um grande beijo, Deus te abençoe, até o próximo. Tchau, tchau.